Salve, salve, eu sou o Pepe Júnior, estamos iniciando mais um podcast Esportes Fora da Caixa, diretamente aqui do Jardim Anália Franco, nos estúdios meuestudio.com. E por que Esportes Fora da Caixa? Sabe me dizer, menino Amaury? Boa noite, Pepe, tudo bem? Pepe, essa bola eu passo pra você. É verdade? Vai passar para mim? Vou passá-la toda pra você, Pepe. Tá bom, então. Porque simplesmente nós somos patrocinados por uma das maiores e melhores empresas no segmento de embalagem. Sabe quem é? A Dema Embalagem. 29 anos consolidados no mercado de embalagem, Amaury. É brincadeira, né? É muito tempo, né? É muito tempo. E É verdade, Pepe. você que é o famoso, o ídolo do 7 de setembro, né? Que é o famoso, em termos de papelão é com você. Fiz muito papelão lá, né? Fez, né? Principalmente em briga, né? Brigou com os irmãos gêmeos, bateu no errado, depois para consertar o erro, bateu no certo. Tá certo. Bom, já que você Segue não o entende, jogo. já que você não entende o outro tipo de papelão que você entende, né? Já que você não entende papelão de verdade, eu vou passar a bola para quem realmente entende de papelão, Que é do ramo. que é do ramo. Então vamos lá. Vamos lá? Marcelo Matar, CEO da Dema Embalagem. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Suas considerações iniciais. Boa noite, mais um programa aqui. É muito gratificante estar com pessoas que a gente considera legal. A Dema está aí no mercado de novo, né? E vamos embora, mais um programa. É isso né? aí. De Bora. papelão a Dema entende, né? Pouquinho, né? 29 anos, né? Pô, Pepe, Sempre 29 anos, ele sempre pode falar com- muito bem, né? Sempre com umas promoções em dia. Entendeu? Quiser acessar o site, @Dema Embalagens, tá? E vamos estar esperando lá para ser bem E atendido. na rede social, Marcelo? @Dema Embalagens. Arroba, também Instagram, @Dema Embalagens. O site Telefone pra www.demaembalagens.com.br. E o telefone para contato? WhatsApp? É. Vou falar com o meu assessor ali, que eu esqueci, né? Olha. Eu vou fazer o quê? O cara fica... Tem que falar- Pepe, aqui o cara nós estamos empresário, falando a só fica atrás verdade. da mesa, A irmão. gente não guarda o número de telefone. Aqui nós temos que falar a verdade. Gabriel, qual que é o telefone do WhatsApp da Dema Embalagens? Hã? Também Tem não que falar a sei. verdade, cara. Ah, tá passando? Ah, então Ah, pronto. pô, Já, não, vai. tá aqui. É Extremamente- brincadeira. Ah, aqui é extremamente profissional, então a gente não se preocupa Aqui com isso. é o nosso podcast. Legal, Pepe. legal. Daqui a pouco a gente Hoje fala. Nós temos um convidado que é absurdo, um né? convidado super especial. Aliás, todos os nossos convidados são muito especiais, né? Então, assim, eu tenho o prazer enorme de anunciar aqui, né, no programa de hoje, no bate-papo de hoje, que eu tenho certeza, histórias fantásticas, engraçadas, né? Já o conheço há muito tempo e sei da idoneidade, da personalidade, enfim, do que conquistou dentro do futebol. E que tem muita história mesmo, né? E que tem muito isso, gosta, né? Umas amôndegas, umas porpetones. Na verdade, porpetone é uma palavra, depois ele vai, porque ele fala muito bem italiano, né? entendi. Fala italiano muito bem, né? E aí, porpetone é uma palavra assim, abrasileirada, né? O certo é polpetone. Polpetone, que seria o plural de amôndegas, né? Pepe, Ou não é mais polpete. fácil deixar ele- Então, ele assim, fala vamos pra nós. anunciar o nosso... com grande prazer que a gente recebe aqui no podcast de hoje, episódio número 2, Gerson Caçapa, meu grande amigo e irmão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Ou o Pelé, né? Ou o Pelé, né? Pelé também Gerson no tempo do Caçapa futsal ou do Pelé, né, Corinthians. cara? A No história tempo é do longa. futsal do Corinthians. Você sabe que no Corinthians tinha o Pelé, que era ele e o Pelé branco. Pelé branco. Pelé É branco. verdade, é verdade. Caçapa, boa noite, seja bem-vindo. Você Boa é um noite. grande irmão que Boa noite a todos, o né? futebol me deu Fico e eu tenho um feliz prazer demais, enorme de né, estar contigo. de estar aí com vocês, né? E o futebol é aquilo que a gente tem na veia, que a gente começou desde pequenininho, né? Um prazer enorme de poder falar com vocês, né? Sei que tem bastantes ouvintes que querem saber um monte de coisa. Estamos aqui para isso. Você gosta de uma Quem que não porpetone? gosta de dar uma polpeita? Uma almôndega? Não, mas depois que... Mas me falaram que o PP que vai pagar uma janta Eu noite. quero ver, a pizza com a Caçapa, bona. então eu vou dar uma A informação. pizza Porque bona. ultimamente está tão mão fechada, Outro dia tava passando uma missa pela televisão, a hora que o padre pegou a cestinha pra pedir alguma coisa, ele desligou pra não dar nada. O PP tem que morar em Gênova, porque Tá sim. falam que na Itália quem mora em Gênova é Tirchio, quer dizer, é mão fechada. Mão fechada, né? Pô, genoveses são demais. Mas é isso, prazer enorme estar aqui. É sempre bom, né? A gente tem uma trajetória, não nego, tive uma trajetória muito importante lá no Corinthians, que a gente, desde o futebol de salão que nós começamos lá, foi muito gratificante, até porque era um garoto, muita coisa aconteceu na minha vida. E assim, futebol passa,
Mas as outras coisas que a gente fez de bom, é marcante, né? É marcante até você chegar no ápice, né? Que a gente sonha, que é jogar no Morumbi lotado, no Maracanã, né? E depois as outras coisas que vêm com naturalidade, né? Você fazendo bem no futebol. Eu acho que... Como bom São Paulino, tinha que jogar no Morumbi, né? Não tinha estádio naquela época, né? Agora tem estádio, né? Mas o não tá Morumbi pago, sempre... mas tem, né? Mas naquela época sempre foi o único campo, né, que tinha os grandes clássicos, né? Grandes clássicos. E foi no Morumbi. Então, eu acho que ver o Morumbi... Aliás, foi lá que você fez um gol, né? Fiz um gol lá Rojas. importante, no Rojas. Mas aqui, o que E mais... a torcida, né? o que mais, assim, eu também, sinto falta é que quando você tinha o Palmeiras e Corinthians, que era metade, o campo... Meu Pegava Deus do céu, fogo, na verdade é fogo, isso, né? Morumbi... Eu cheguei a participar do... Não, vai falar que você Corinthians e São Paulo, 133 mil pessoas. Não, 30 mil, né? o Corinthians fez 147 mil Não, na final contra a Ponte Preta em Um 79. absurdo, Morumbi... Que hoje não Hoje o existe mais, Morumbi né? cabe 60 mil. Justamente. Então a gente sente falta daquilo, né? Porque hoje que tá acontecendo no futebol, as torcidas, né? Hoje, né? Só um time pode jogar, a outra torcida não pode ir. Então, quer dizer, hoje mudou muito o futebol. Hoje ele tá com algumas tendências que realmente hoje, daquele tempo, hoje o garoto que joga... Imagina outra coisa, de ver o Morumbi lotado, Parque Antártica, hoje lá no campo do Corinthians, no campo do Santos. Então, quer dizer, mudou muita coisa. Mas é assim, né? Hoje o futebol mudou bastante. A violência teve um pouco de culpa sobre isso, também. né? Sim, porque hoje, falando das torcidas, né? A gente, daquela época, muita gente, acho que antes da minha época, né, porque tinha corintiano e palmeirense que iam assistir jogos juntos, hoje nem pensar, hoje é impossível, né? Mas é um pecado, porque hoje esse mundo... Os bandeirões. esse mundo Fala a verdade. moderno que falam, né? Mas a essência não muda, porque eu acho que o futebol tá no sangue, é sempre bom, né? Quem que não jogou uma várzea? Tudo começou lá. Então... Não, o Maurinho é ídolo no 7 de setembro agora. Começou. Hoje, Não, Caçapa, eu vejo, né? Deus me deu as pernas só Não, pro mas lugar hoje mesmo. o Taça das Favelas abriu muito esse que tinha parado um pouco, Eu né? fui fazer Tanto uns é três- que o Taça das Favelas tá indo pra Nova York agora. Primeira três etapa do anos Taça atrás. das Favelas Três começa em anos Nova York atrás. agora. Eu fui convidado para ir assistir. Inclusive, estava Casa Grande, tinha bastante gente. Fui assistir ali dentro do campo, ali no Pacaembu. Uma das finais, assim. E assisti na televisão, mas aí fui convidado para ir. Pô, gostei demais. Mas é a essência, né? A oportunidade que o pessoal hoje tem, né? Hoje tem muitos jogadores que não querem nem participar mais de uma Bzinha, vamos se dizer assim, uma A3, quer jogar a várzea, porque a várzea hoje está te dando até uma possibilidade de renda. Então, cara, tá optando para jogar a várzea. Logicamente que uma Bzinha, uma A3, uma A2 é sempre um torneio marcante. Como você tá falando, tem muitos ex-profissionais que estão na várzea, né? Justamente. Christian tá muitos, jogando. muitos. Tem muitos Não, jogadores. o valor. O valor é, sim, exatamente. Ele é alto. Ele é alto. Então hoje mudou, né? No contexto da várzea é muito gratificante, né? E é sempre bom ver um jogo de várzea, né? Porque tem aquele batuque, tem aquela atmosfera, aquele clima que em outro lugar não tem. Então isso é muito bom. Legal. Caçapá, vamos voltar no túnel do tempo. Vamos. Há praticamente mais de 40 anos atrás, quando nós iniciamos lá no futsal do Corinthians, é algo inusitado que com certeza não irá acontecer nos dias de hoje por conta das redes sociais que acaba divulgando a todo momento, né, de forma instantânea, Sim. as informações, as notícias, né? Sim. Você jogava futsal no Corinthians, você jogava e ao mesmo tempo campo no Palmeiras. Absurdo. E ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Não, mas não é só eu. Você não tinha Tinha irmão outros gêmeo, né? também. Você não tinha um irmão ninguém gêmeo sabia, dele, né? Ninguém sabia. Não. Era uma coisa assim. Eu só vou dar uma pitadinha aí. Né? Ninguém sabia. Ele jogava futsal, né? O Caçapa é uma categoria acima. Sim. Que a gente até depois tem uma história assim bem legal, porque na equipe que ele jogava o Denis, que vai estar aqui, jogou no Palmeiras também, campo, e veio depois pro Corinthians. Murilo. Jogava Murilo, Rogério, Zag Zague, e Caçapa. Olha o time. Murilo, Embaixo era eu, Vilinha, Fernando Narigudo, o Fernando, o Márcio. Meu Deus. E aí era a equipe E o goleiro? infanto. Quem era o goleiro? Esse goleiro, puxa, tinha o Maurício, tinha
tinha bons goleiros. Agora o nome assim eu não vou... Porque eu joguei basquete no Corinthians. Foi a mesma época. Agora, isso jamais irá acontecer nos dias de hoje, você jogar futsal. Impossível. Nunca mais. Impossível. Mas o curioso dessa história, que eu conheço muito bem a vida do Caçapa, a gente é amigo há muito tempo, o curioso dessa história é que ninguém sabia que ele jogava futsal no Corinthians e campo no Palmeiras. É absurdo. Porque era Isso ficou durante um bom tempo. Um bom tempo. Porque... Que papelão. Mas um papelão assim que lá na frente depois teve frutos, né? Mas isso é incrível, porque eu jogava, sempre morei ali em Itaquera, eu sou ali da Parada 15. O orgulho de onde eu vim, das pessoas que me deram essa oportunidade. E foram muitas pessoas que me ajudaram, porque aquele tempo era um tempo, né, desde pequenininho. Acho que por isso que hoje a gente está no futebol, a gente tem que dar exemplo e falar para esses meninos de hoje, né? Pegava trem, pegava 2 trens, pegava 2 ônibus, uma vida, mas sempre não perdendo foco. Isso que é importante, porque o sacrifício, ele é muito contingente em várias situações. Além da vontade, você tem que ser determinante. Você tem que ter vontade. Então, não tenho vergonha de dizer, porque eu saía da escola, pegava o trem às 7h20, o treino no Corinthians era às 8 horas da noite. Então, junto com a minha irmã, pegava o trem correndo e a Rua São Jorge, tantos quilômetros eu fiz aí na Rua São Jorge, chegava lá. E era incrível, porque tinham as pessoas que me ajudavam, já chegava com misto e o Guaraná já na mão assim. Eu treinava, comia em um segundo, cara. Comia em um segundo, ia pra quadra e desempenhava aquilo. Você lembra muito bem onde nós treinávamos, às vezes? Onde é a academia hoje? Tinha a quadra, justamente. Era uma quadra ali com luz amarela. E foi ali que eu fiz o Foi ali que teste. A gente jogava ali. A gente treinava ali. Às vezes ali. Treinava ali. Podia treinar. Sim. Não era todos os dias que a gente treinava no ginásio grande, né? Então, ali onde a academia hoje tinha uma quadra de cimento. De cimento, onde a gente... E assim, foi uma trajetória assim incrível, porque eu jogava no Acadêmicos Futebol Clube, que era um time ali da Parada 15, e eu não tinha idade, eu era garoto, chorava às vezes, porque eu queria jogar com os grandes, né? E tinha o Luiz Bezerra, o Tibi, hoje uma pessoa que me ajudou, barbaridade que ele fez. Foi lá conversar com a minha mãe, com as minhas irmãs, tudo, né? Porque eu, desde pequeno, perdi meus pais muito cedo, né? Meu pai eu tinha 7 anos e a minha mãe eu tinha 12 anos. A minha mãe me viu jogar salão. Então isso aí me passa um filme, não esqueço de nada. Então... Mas quem te levava era a tua irmã? Minha irmã me levava, mais velha, a Valdete. Ela pegava ali o trem junto comigo e é uma irmã, assim, fantástica até hoje. Puxa vida, Treinava com você? Não, não, porque pra correr, né, mano? Não, cara do Palmeiras, não, é do Corinthians, corre, mano. Não, mas ali ela saía do trem, falei, olha, fica que eu vou pegar o Varco aqui, que eu tenho que já chegar lá e já chegar tinindo. Mas na época, quando eu fui pro Corinthians, eu treinava no Acadêmico, jogava no Acadêmico e fomos jogar na Vila Talarico. Que a Vila Talarico hoje tem todos os prédios e tinha um campo que era o campo que você tinha, que era um matagal assim impressionante, e tinha o campo de terra. E a gente jogava ali, se destacava ali, que tinha também um outro companheiro, que depois na época foi eu e ele lá, o Vanderlei. E tinha o Seu Mingo. Lembra do Seu Mingo? Sim. O Seu Mingo era radialista, pai Dominguinho, que jogava também no Corinthians. E nesse dia ele estava lá. E ele, observando, gostou de mim, gostou do Vanderlei. E perguntou pro Bezerra, quem são esses garotos? O Bezerra ficou até meio assim, né? Não, o que tu quer querer falar? Não sei o que. Não, eu represento o Corinthians e tal. E gostei muito do número 8 e do número 10, né? Eu jogava com a 8 e ele jogava com a 10. Aí, fiquei, né? Puxa vida, o Corinthians, quem sabe, né? E fomos embora aí na terça-feira, marcado, eu cheguei lá. Justamente a quadra onde o Pepe tá falando. E tinha muitos garotos lá. E aí a gente, graças a Deus, me destaquei. Fui indo, aí comecei, né? Não peguei o fraldinha, mas peguei o pré-mirim, né? E aí comecei ali, aquela gana, né? De conhecer, né? De ter aquela possibilidade, né? Porque acho que o futebol para mim foi sempre o meu ganha-pão, foi o meu prato de comida, o futebol. E às vezes eu fico pensando assim, passa um filme, mas passa um filme gratificante, porque
vindo da periferia até onde eu cheguei, as coisas que aconteceram comigo, foram pessoas. Deus colocou as pessoas justas assim, né? Porque eu sou de um bairro que é um bairro muito, como eu posso dizer, era perigoso na época, né? Mas a gente nunca perdeu aquela astúcia, aquela vontade, aquela visão, né? De um bairro de periferia, você sair dali e das pessoas te reconhecerem depois. E assim, foi muito importante essa minha ida no Corinthians. Não tenho vergonha de falar, porque foi um começo. E aí depois, automaticamente, aonde, como o próprio Pepe falou, eu jogava salão no Corinthians e esse rapaz, que era o Bezerra, ele era roupeiro do Palmeiras. Nossa, e aconteceu um episódio... Hoje isso aí, Mauri, é pior que você no set. Aconteceu um episódio... Chacina, meu. Se acontecesse lá no set... Vai andar de metrô pra você ver. Jogando no Corinthians. Com a camisa do Palmeiras. Anda de metrô pra você ver. Mas foi inusitado, porque teve um episódio muito particular, porque fiquei no banco, no salão, né? Eu era artilheiro, né? E aquelas coisas que tinha que acontecer. Deus as que colocou, tinha que acontecer. Fiquei no banco, e aí eu liguei pra ele, naquela época não tinha celular, liguei pra ele, falei, pô, ele tava bem chateado. Pô. E ele, né, ficou nervoso, não, vou aí, não sei o quê, vou falar com esse pessoal, não é possível e tal. Eu era garoto, pô, não entendia, eu queria jogar. A minha função era só jogar, me divertir, porque era muito bom jogar, sempre foi. E aí ele foi lá, e assim, conversou com os diretores, fui embora, entrei no carro dele, fui embora, e ele falou assim, puxa vida, você nunca mais entra aqui. Falou isso pra mim, eu era garoto, mas assim, mas aquele nunca mais entra aqui passou, falei, não sei, de repente na terça-feira, quinta-feira eu volto e tal. Aí ele falou assim, ó, quinta-feira você vai fazer um teste no Palmeiras. No campo. No campo. Em Rochidale. Pô, da Parada 15 a Rochidale é Osasco, né? uma vida. 2 horas de viagem. Justamente. E aí ele tinha a perua do Palmeiras, ele dirigia a perua do Palmeiras. O Palmeiras tinha uma perua e tal, aí saiu de casa. Direção hidráulica. Nossa, automática. Aquelas... Entrava no Rochidale Freio ABS, aperta bem e segura. Entrava no Rochidale, imagina. Aquelas Kombi. E fui eu e ele e tal. Chegamos lá no Rochidale. Nossa, o Rochidale passa uma vida, porque hoje, né, tem o José Liberati, que é o campo hoje. Pô, muita gente. E você que morando em Itaquera. E eu morando lá na Parada 15, Itaquera. Outro lado da cidade tal, beleza. Aí chegamos lá, seu Héctor Marchetti, seu Marchetti, que foi uma pessoa muito importante na minha vida também, foi meu treinador, onde me mostrou muitas coisas. E do seu Marchetti tem que agradecer muito, hoje ele não está mais entre nós aqui, mas foi uma pessoa, um treinador inteligente. Assim, o que aconteceu comigo, como aconteceu com outros jogadores, mas comigo ele foi muito... Ele teve uma visão fantástica, porque eu era atacante. Eu gostava de fazer gol. Eu era atacante, aquele chato que ia... Verdade. E ele, num jogo, num treino, né, me puxou um pouco mais pra trás. E eu fiquei meio assim. Aí ele falou, pô, mas você parece um jogador que era o Caçapava, que foi um grande, que jogou no Corinthians, jogou no Internacional. Junto com o Falcão na época. Falou, não, mas pô, já tem um Caçapava. Pô, vamos Caçapa. Mas eu falei, pô, o Caçapa nem passou pela minha cabeça. Tal. Jogamos o DF, Palmeiras jogou o DF na época. E aí vi lá número 8, Gerson Caçapa. Eu falei pro supervisor, mas por que não? A partir de hoje você tem que assinar aí e tal. Aí fazia lá uma assinatura lá. Beleza, aí começou a ir. Só que nem ele sabia que eu jogava no Corinthians. Ninguém sabia. Só que ali eu falei assim, poxa vida, não vou mais no Corinthians. E aí o Bezerra falou, pô, agora você não vai mais no Corinthians. Mas eu adorava jogar salão. Você ia morrer, né, amigo? Pega o uniforme errado. Eu adorava jogar salão. Coloca meia preta no Palmeiras. Errei, meu. Mas na época, você não tem aquele pensamento, sabe? Você é um garoto, jamais, sabe? Não tinha essa... Palmeiras, Corinthians, pô, jamais podia pensar que ia acontecer tudo aquilo comigo. Você queria jogar, na verdade. Eu queria jogar. E aí, puxa vida, eu sei que o pessoal do Corinthians foi lá em casa, aí minhas irmãs, minha irmã falavam, não, ele não pode ir, porque ele tem que estudar. Falava sempre alguma coisa, né? Mas meus amigos estavam tudo ali no Corinthians,
né? E aí, não comecei a ir mais. Aí comecei só a ir no campo no Palmeiras, comecei a aprender, porque eu era um garoto, Mas comecei a saiu aprender. do futsal, parou. Quando foi pro Palmeiras, parou o futsal. Aí não, aí o que acontece? Quando eu vou pro Palmeiras, o pessoal do Palmeiras sabia que eu jogava futsal. Ali é a questão. Aí eu comecei também a jogar futsal no Palmeiras. Puta, que papelão. Não, uma coisa, saí do Corinthians, aí eu jogava mesmo só ano, campo. mesmo ano, Tudo mesmo ano. uma loucura, mas nunca... eu tenho que fazer um livro. E até aí o pessoal do Corinthians não sabia disso. Não, o pessoal do Corinthians, depois do Corinthians também não quis saber. E aí, o que acontecia? Teve um episódio que também foi muito engraçado, cara. Isso aí eu preciso contar. Quando eu tava naquele período de jogar no campo do Palmeiras, no Corinthians tinha o Zag, meu grande amigo, grande Zag. Tinha um Palmeiras e Corinthians no campo, no Parque Antártica, e à tarde, 6h30, Palmeiras e Corinthians no salão. Você acredita uma coisa dessa? Legal. Ninguém acredita. E aí Você jogou os dois jogos, né? aí, escuta. Troca meia preta, meia verde. Uma loucura. Ninguém pode imaginar uma coisa dessa. E o Zag, que era meu amigo, a gente tinha que sair do campo e ir diretamente pro Parque São Jorge. E aí eu cheguei no Parque São Jorge, cara, me deu um branco, cara. Porque aí tinha a torcida, né, tudo, né? No ginásio do Corinthians, porra, a torcida lá contra o Palmeiras. Meu Deus do céu. Chegou a morte, né? Falei, cara, não, eu falei, puxa vida, e agora? Ele falou que não ia ficar branco, não ia ficar branco, mano. Você ficou branco? Não, fiquei azul. Por quê? Foi a primeira vez que você ficou branco. Não, porque eu falei assim, uma loucura isso aqui. E aquela quadra, porra, ali é impressionante. Barulho, tudo. Aí, o que eu fiz? Subi, fiquei sozinho lá na cadeira lá. Me esqueci. Ninguém te viu. Ninguém Não me vou nem viu. entrar. Aí eu ficava pensando, eu falei, meu Deus do céu. Orou bastante. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque tinha o grande Zelão, que era o treinador do Palmeiras. E o Zelão, ele fazia parte do infantil do Palmeiras no campo. Olha que loucura. Aí o Zag vai, sobe lá. Peraí, aí. Vamos, temos que se trocar, temos que ir. Falei, pô, Zag, eu não vou jogar. Pô, você tá louco? Falei, não vou jogar. Aí ele ficou ali comigo, conversa daqui, conversa. Falei, sabe de uma coisa? Vou jogar. Quero nem saber, vou jogar. pra guerra. Pum, desci, porra, aí fiz gol ainda. Puta, Legal. Aí uma loucura. sabe. Podia jogar meio tempo pra cada time, né? Aí, Meio tempo pro Palmeiras, olha só, depois- não, garoto deve isso ser que eu falado tô demais, contando, isso que eu tô contando, realmente aconteceu. Mas Você fez gol naquele dia no fiz futsal? gol contra o Palmeiras. Aí, o Zelão, né? Pô, o Zelão. É. O Zelão, cara, o Zelão marcante também na minha vida, né? O Zelão foi um cara, hoje tem um grupo, né, que inclusive, pô, foi um cara assim que eu aprendi. E ele sabia que, porra, ele tinha um sentimento, cara. Eu olhava pra ele assim e eu falei, pô, agora já era. O Zelão vai contar pro pessoal do Palmeiras que eu tava jogando ontem contra o Palmeiras. Que loucura! Como é que pode? Aí ele olhou, quando eu entrei na quadra, ele me olhou. Ele me olhou e fazia assim com a cabeça. Assim, falei, pô, eu tô perdido. Aí, beleza. Aí, terça-feira, aonde que eu tava? Treino no Palmeiras. O Legal. antigo Parque Antártica, Rua Matarazzo. E eu tô descendo Coitada da ali. irmã uma história dele, né? interessante essa Onde- situação, onde- a irmã dele, vamos pra onde? Palmeiras, pro Corinthians? Não, mas ali minha irmã já nem... Isso você Fala tinha mais. quantos anos? Ah, eu tinha 15, uns 16, 14, 13, 14. Ele não morreu porque era menor de idade. Aí, chegando no Parque É que Antártica... você não lembra do Zag. Zag Chegando jogou no México Parque depois. Antártica foi engraçado. Quem passa por mim, assim, do lado... O seu Mustafa. Contou-se. Mas o Mustafa já era professor, ele chegava cedinho, né? E eu morava longe, eu chegava cedo. Aí desci a rampa, quando termina a rampa, assim, eu dou de cara com quem? Com o Zelão. Putz, aí eu olhei, ele olhou pra mim assim, cara. Falei, porra, você não tem jeito mesmo, né? Como é que pode você jogar contra a gente e não sei o quê? Pô, ninguém sabe que você joga lá. Pô, você tem que... Aí ele falou, mas ele foi muito... Foi um cara assim, ele falou, pô, você tem que decidir. Você não pode jogar, é o nosso maior rival, não sei o quê e tal. E eu não falava nada, não respondia nada.
Mas também você não tinha o que falar, né, Miguel? Não, mas, pô, garoto, assim, Não aí quer? eu lembro que ele falou assim, olha, você tem que decidir. E aí, assim, falei, não, eu já decidi, eu quero jogar campo, quero jogar aqui e tal, beleza. Mas você nunca teve oportunidade de jogar campo no Corinthians? Quando você estava no futsal, nunca? Quando eu tava no Corinthians, não. Incrível, porque, assim, se eu tô contando uma coisa que verídica mesmo, porque hoje todo menino do salão automaticamente vai jogar no campo. E vice-versa, hoje no Palmeiras, no São Paulo, onde for. Mas naquela época não tinha essa. Não sei, acho que era destino. Eu acho que era destino, porque eu jogava em outros lugares, joguei na de Figueiredo e na DPM. E jogava assim, sabe? E a gente, todo mundo junto. E nunca teve essa oportunidade. Mas eu acho que foi destino mesmo, porque aí depois mudei de nome, mas era a mesma pessoa, de Pelezinha foi pra Caçapa. E aí, assim, outra coisa que me marcou muito, depois a gente jogando no campo, né? Infantil, juvenil, aí comecei um pouco me destacar, comecei, né? Calma, agora pera um pouquinho. Me fala do Corinthians, irmão. Você saiu numa boa, o pessoal ficou sabendo, você saiu muito elogiado. Não, olha, eu lembro que, assim, o pessoal não chiou muito, não. O pessoal, porque mas as ele pessoas... retribuiu depois. Não, mas as pessoas... Calma, que ele fez um papelão. Não, mas as vamos lá. pessoas... Sabe o que eu falo? As pessoas da minha convivência ali que tinha no Corinthians, que eu sempre tive ali no Tatuapé, Carrão, que era o Rei do Penha, era onde eu ficava. Mas você nasceu corintiano ou palmeirense? Não, eu Santista. Putz, Sempre piorou. gostei. Porque mas- a história... Não, porque... Rafa, vou te falar uma coisa. Não. Eu nasci viado. Não. Mas quando eu fiquei sabendo o que ele fazia, mudei, mano. Não, mas eu vou falar uma coisa que poucas pessoas sabem, já que é pra falar a verdade. O meu pai, meu querido pai... São Paulino você não tem nada, porque Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Meu Jogou querido- um pouquinho no São Paulo meu- também, não? Não, quase. Aliás, ele ferrou São Paulo, que nós vamos passar o link Quase, aqui. quase. Pô, mas Mas você o meu tá pai, ferrando time, aí você não, tá meu de pai, sacanagem. meu pai, Tem ele gente que vai ficar brava aqui. meu pai tinha um anel, assim, nunca contei isso. Meu pai tinha um anel que era um anel que tinha um peixe, que era o símbolo do Santos. E embaixo, isso eu nunca, esse anel do meu pai eu nunca esqueci, porque meu pai era carteiro na época. E assim, meu pai, ele gostava muito de música sertaneja. E eu era o pupilo dele, porque eu ficava agarrado nele ali, escutando a música sertaneja. E quando eu no colo dele, eu ficava mexendo sempre no anel. Né? Porque o anel era um pouco largo assim, né? Meu pai era magrinho e tudo. E isso foi uma coisa que marcou muito pra mim, né? E eu acho que o futebol, acho que Deus foi assim, por um sonho de garoto, né? É, mas o esporte, Vindo da esporte periferia, eu lembro a de gente tudo. a Assim, melhor eu coisa lembro, para uma lembro criança. dos meus amigos da minha infância, na escola, meus dois grandes amigos, que é o Marcinho e o Chicão, que são dali, da mesma família, a gente ali brincando na rua. Passa um filme pra mim, porque eu sei que eles torceram muito pra mim, jogavam, eu acho que até jogavam até um pouco mais que eu, mas é o destino, porque a amizade de pequeno, quando você tem ali, ela não morre, jamais, porque a gente de periferia, a gente que da batalha ali, é uma coisa, é só bater o olhar, é uma coisa impressionante. É o mesmo abraço, é o olhar. Eu acho que Deus... É importante isso. Isso aí, Isso é pra verdade. mim, é marcante, porque... Me emociona até um pouquinho, porque... são dois amigos meus que... Que você tem. Estão bem Qual hoje? orgulho. Eles estão bem? Também. Estão bem? Sim, mas... É histórias que fica pro resto da vida, né? Isso é o Que esporte. até hoje é aquele abraço, é o que você falou, o abraço é verdadeiro. Sim. Quando o abraço é verdadeiro, a gente... Não importa a fase que nós estamos, É marcante. Meus amigos que tiveram comigo desde pequeno. São por a minha vida. É isso que o esporte Parabéns. traz, sabia? Isso Foram dois amigos assim que, sabe... O esporte é tudo, traz alegria, tristeza, momentos. E a vida é assim mesmo. maravilhoso, Rafa. maravilhoso. Você Foi- constrói muita coisa, Sim, você também tem assim, muitas decepções, Sim, mas mas são... você aprende com elas. É uma coisa que a gente tem quando você vê esses amigos, que é o mesmo abraço, entendeu?
Você pode ser milionário, você pode ter todo o dinheiro do mundo, não paga. Porque o calor humano, o abraço te deixa, te desmorona, sabe? Porque é o sentimento, desde pequeno, Mas você acha que hoje existe isso ou perdeu muito dessa essência com o jogador hoje de futebol? Um pouco, mas assim, acho que tem uma música, ainda, né? Tem um samba, né? Tem um samba que fala que todo mundo sabe de onde veio, né? Então, eu sei muito bem de onde eu vim. Entendeu? Então, acho Isso é o principal. Isso, posso ficar velhinho. Isso aí nunca vai acabar, porque a essência de onde a gente vem, da raiz ali, é bom demais. Eu falo hoje, é bom demais, hoje, Pepe, porque a essência, hoje o jogador ganha muito mais, então tem muito, né? Não, hoje é outro mundo, né? Sim, Hoje é outra história. Outra realidade. O cara já sai daqui, nem o Caçapa de Itaquera, já vai morar aqui na Anália Franco, muda totalmente a mesa, larga Esquece totalmente. É difícil um cara que nem ele Não, que mas tem assim, ainda isso como aí. você falou mesmo, da periferia, da Parada 15, depois você vai pra Zona Oeste, você vai lá pro, né, onde que, puxa vida, é outro mundo. É que é automático você mudar a sua vida, né? Mas assim, Não, você antigamente aprende você muita trazia, coisa. era diferente hoje. Vamos tocar no assunto. Quem pensa que a relação do Caçapa com o Corinthians terminou aí? Não terminou, não. Porque daí veio realmente a Retribuição, né, meu cara? A retribuição do Caçapa com o Corinthians. O ano era são tantas informações durante o dia na cabeça e se eu falar alguma coisa errada, você, por favor, me corrija. O ano era 1988. Sim. O campeonato era o Campeonato Paulista. Sim. Campeonato Paulista de 1988. 88. A data, se não me falha a memória, era 16, 17 de julho de 1988. Só sei que O que aconteceu naquela data jamais será permitido nos dias de hoje. A Polícia Militar, o Ministério Público e a própria Federação Paulista jamais irá permitir 2 clássicos no mesmo horário na capital de São Paulo. Justamente. Um clássico ocorria no estádio do Pacaembu, Cícero Pompeu de Toledo, que é a casa do futebol paulista, entre Corinthians e Santos, às 16 horas. E no Morumbi, Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. E no Morumbi, Não, e no você Morumbi, tá fora da caixinha hoje. Tá demais. E no Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo, rolava o clássico São Paulo e Palmeiras. e Palmeiras. Justamente. O Guarani já estava na final do Campeonato Sim, Paulista grande de time do 88. Guarani. Grande time do Guarani. Grande time. O Corinthians precisava ganhar do Santos no Pacaembu e estava ganhando por 2-0. Sim. E São Paulo e Palmeiras empatando no estádio do Morumbi. Se o São Paulo ganhasse essa partida, o São Paulo faria a final com o Guarani. Sim. Vai preparando o vídeo aí, Amorim. Sim. Esse vídeo de 88. Não, mas... E aí o que aconteceu? Sim. E aí o que aconteceu? Não vai chorar. O que aconteceu? Aí o Caçapa vai lá. Mas, assim... De forma inusitada. Mauri, ele fez um gol na carreira contra o São Paulo. Eu vou... Dentro... Mas, puta presente que não, ele deu. mas dentro desse jogo... Pra você, né? Dentro desse jogo, desse episódio, eu acho que Peraí, já teve muitas coisas. Até porque, pro grande torcedor palmeirense, que são milhares, o que aconteceu nesse jogo? E que eu posso falar para vocês naquela semana. Naquela semana, eu casei na sexta-feira. Pouco sabe, agora eu vou falar. Casei Manda bala. Não, Todo mundo já fez essa mudança na vida. Manda bala. Não, mano. Quero mandar um beijo pra minha esposa, Dona Mônica. Brincadeira, Mônica. São 38 anos. São 38 anos juntos. Ela não vai vir mais no programa. O que eu vou dizer? Tá aqui muito bem casado. E não vai vir mais no programa. O Amorim tá feito. Ó, são Deixa a Mônica pra lá. 30 anos de casamento. 3 filhos. Piero, Carolina e Lorenzo. E depois 2 netos. Amanhã eu faço 26 anos de casado. Né? E os 2 netos, que são Maria bem, Luísa e Noah. Pois bem, casei na sexta-feira. Aquela semana foi muito particular para mim, porque teve aquele zum que tinha algumas pessoas de fora da Itália vendo alguns jogadores. E assim, naquela época, foi uma coisa que aconteceu, poucos sabem. Quando eu concentrava no Palmeiras, às 11 horas passava o futebol italiano. Eu era daqueles jovens, né, que, junto com o mais experiente, o Mário Sérgio, Wagner Bacharel, outros jogadores, Mendonça... Naquela época o italiano era o campeonato mais forte. Era né? o mais forte. E o que acontecia? Eu,
gostava muito de ver o campeonato italiano. O pessoal ficava tudo no hall ali no hotel. Passava e na eu Band. subia pro meu quarto porque ia começar o campeonato italiano. Isso aí que eu vou falar, eu nunca falei em outras partes. E eu ficava olhando o futebol italiano. E teve um dia que eu falei, pô, meu Deus, se for feita a sua vontade, um dia eu quero estar ali. Eu quero estar ali. E fui. E eu sempre, todo domingo eu via. E aquele jogo que eu fiz o gol contra o São Paulo, eu casei na sexta-feira, não tive lua de mel, ok? Porque a minha lua de mel foi com os marmanjos lá no hotel. Foi uma lua de mel, né? Foi a lua de mel. Mas foi uma coisa assim que foi Deus, eu acho que foi Deus, seguramente foi Deus. Porque eu fui direto, saí da igreja, fui direto pra concentração. E ali, né, teve um zum e tal, minha esposa foi pra casa, e eu no domingo, concentrado, que era o clássico, tinha uma responsabilidade. E eu sempre fui, na minha vida toda, eu sempre fui um cara que fui sempre determinado, graças a Deus. Deus me deu essa força. Casei, vou lá, vou pro jogo, não. Um outro falava, pô, eu casei e não quero jogar. Acontece? Não, eu quero ir pro jogo é importante, porque eu represento uma nação, eu represento um nome, eu represento uma camisa. E aquela camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras me deu muita coisa. Então ali eu fui pro jogo. Da lua de mel, né? Justamente, a lua de mel foi pro outro lado. Vou fazer o gol e tô liberado. Deus foi muito generoso. E aquele jogo, propriamente que o PP tá falando, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, que entre Palmeiras e Corinthians, São Paulo, Santos, os derbys, os clássicos que tem a responsabilidade. Tem o êxito de respeito, o êxito, coragem, de afeto, de tudo, de amor, aonde você está representando uma nação. E eu, graças a Deus, eu nunca me tirei, e, como a gente fala assim, eu nunca tirei o pé das coisas que eu sempre fiz. E naquele jogo, na nossa preleção, no domingo, quando nós entramos no Morumbi, falou, gente, hoje aqui é um jogo normal, mas a gente não tem mais chance. Nós não temos mais chance. Mas nós vamos lutar fim na última gota. E o São Paulo jogou muito esse dia. E espera um pouquinho, vou te falar do São Paulo. O São Paulo, aquele jogo ali, o Zete pegou até pensamento. Porque o time do São Paulo jogou de grande como é o São Paulo. Que Era sempre pra foi o fazer a São final. Paulo. Era Era pra pro São Paulo ter feito a final. Era. Acabou o primeiro tempo, porra, foi um bombardeio em cima do Zete. Eu lembro, pô, o próprio Renatinho, que era um baita jogador. Jogou comigo nos Estados Unidos. Ó, o Renatinho, que jogador. E a bola não entrava. Acabou o primeiro tempo. Começou o segundo e o São Paulo em cima. São Paulo em cima. Só que lá no Paquim, porque você tá dentro do jogo, você não lembra, você nem pensa que tá jogando o Corinthians, aquele resultado favorece. Se acabava 0x0, se o São Paulo ganhasse de 7, de 8, seria um jogo normal. Acabava o jogo ali, todo mundo ia embora, é tranquilo. O que aconteceu? Num lance, né, que eu sempre tive, assim, é o que a gente, hoje eu sou treinador, a gente sabe, hoje a gente tem outros aspectos. O meia tem que invadir a área. E eu sempre tive essa coisa comigo. Eu era volante, mas jogava de meia e eu entrava. E porque lá atrás era atacante. Justamente. E eu num lance que o próprio Denis, meu amigo de tantos carnavais, pega essa bola, eu desço, né? E, poxa vida, mete essa bola aqui assim dentro da área, eu domino. E eu lembro que quando eu domino a bola lá, eu sou destro, mas a minha coordenadora sempre fiz gols de esquerda. E ela bate, eu domino, ela dá uma quicada. E nessa aqui, eu só ajeito o corpo e bato de esquerda. A minha esquerda sempre foi boa, não foi só aquela de subir no ônibus, aquela marcante. E no gol, tava o Rojas. E a bola vai e entra dentro das pernas do Rojas, assim. Eu saio
né? Pô, eu saí porque, caramba, é mais um gol do Palmeiras no São Paulo. Não sei se lá na arquibancada muitos pularam, outros não pularam. Mas assim, o palmeirense, pô, foi mais um gol do seu time, do jogador que representa. E eu saí e tal, não sei o quê. E aí foi, ó, 90, foi no finalzinho. 44 minutos. Só sei que os jogadores do São Paulo, se abaixaram pra chorar, porque, né, porra, foi um gol. Ali você sabe. Como a gente fala, né, na gíria do futebol, foi aos quaraquaquá do segundo tempo. Mas também o empate não adiantava pro São Paulo. Aí, mas o aí que tinha chance acontece? numa prorrogação de fazer o gol. E eu saio, vibro tudo, né, pô, um gol, um meia, pô, fazer um gol contra o São Paulo no Clássico, e ali, sabe o que eu pensava? Eu pensava, puxa vida, casei, pô, não tive a lua de mel, e fiz o gol na final. Time. Ok. Papelão, Acabou o jogo. Aí veio os repórteres, eu lembro que o grande ligeirinho, vem em cima, assim, ó. Caçapa, esse gol foi muito importante pra mim. Eu falei, claro que foi muito importante pra mim e tal, não sei o quê. Mas, pô, tá classificando o rival, mas eu nem pensei no rival, pô, o gol do Palmeiras contra o São Paulo. Ganhamos o jogo. Pô, aí, repercussão. Que diziam que eu fiz o gol que favoreceu o Corinthians. Pô, primeiro, o Corinthians ganhou o jogo. O Corinthians ganhou o seu jogo. Fez seu papel, né? Na verdade, em quase 100 anos de rivalidade entre Corinthians e Palmeiras... Foi a primeira vez e a última vez que o Pacaembu... gritou no Palmeiras. Isso é verdade. Estava lotado o Pacaembu. Nós temos a cena que nós vamos mostrar agora. Sim. A torcida inteira do Corinthians no Pacaembu, quando foi anunciado no Pacaembu, que você faz aos 44 do segundo tempo, 1-0, que tira completamente a chance do São Paulo de ir à final contra o Guarani. Sim. A torcida inteira do Corinthians, o banco do Corinthians, os jogadores no meio do campo, começam a gritar Palmeiras. O estádio do Pacaembu inteiro gritando Palmeiras. Isso jamais vai acontecer na vida. Isso foi marcante, foi a única vez em quase 100 anos de rivalidade. Põe aí o do jogo, Amorim. O lance do jogo, vamos lá. Aqui, ó. Olha o lance desse jogo aqui. Olha que loucura no Pacaembu, cara. Denis. Domínio, ó. Acho que foi meio cagado esse gol, hein, mano? Meu Deus do céu. Olha só. Olha o Pacaembu. Ficam sabendo da notícia. O Corinthians está... Carlos Alberto Silva, né? Carlos Alberto Silva. Olha isso. E tinha pouca torcida do Palmeiras, né? Mas olha a torcida do Palmeiras, mesmo assim. Olha, ele deu a bola com uma raiva agora, viu? Só tinha torcida de São Paulo, né? No final das contas, aquela onda que você fez durante a semana acabou dando certo, hein? Deu certo, ele conseguiu a classificação, né? Tá aí, no time na final. E realmente o Palmeiras lá deu uma ajudinha a gente, né? Do São Paulo. Mas é isso aí, clima de decisão, a gente tem que esperar tudo, né? Esse foi o famoso lance. Então, pela primeira vez, né? E única, eu acho, que você vai ver o Pacaembu com a torcida do Corinthians. Não, teve a história do grafite que fez o gol. Sim, mas não teve esse... É que os dois jogos ao mesmo tempo, né? Mas hoje não tem, né? Esse jogo foi um jogo, assim, marcante pelo gol, mas pelas circunstâncias, né? Do que aconteceu comigo aquela semana, eu acho que é meio destino, né? Ele ganhou motorrádio que nem diz o... E, Caçapim, nós temos aqui um vídeo do Márcio, volante do Corinthians, que estava no elenco em 88, né? Eu estava também, mas eram juniores. E o Márcio que foi campeão brasileiro pelo Corinthians, primeiro título campeão brasileiro pelo Corinthians no São Paulo, no Morumbi. Então vamos lá. O Márcio gravou aqui um... Olá, pessoal do Esporte Fora da Caixa. Um abraço carinhoso, Márcio Bittencourt, Pepe, Amauri, Marcelo. Um beijo no coração de vocês. Caçapa, meu amigo, você deu um título para nós em 88. Obrigado, meu querido, por ter nos classificado e a gente chegar ao título. Um beijo no teu coração, meu irmão. Tamo junto. Vai, Corinthians.
Vai, Caçapa. Retribuiu, né? Não, mas, toda a sua história no futsal do Corinthians. Assim, o Márcio é um ser humano, assim, espetacular, cara. O que eu posso dizer que naquela época foi um batalhador também. A gente sabe de onde o Márcio veio, das coisas que ele passou, as cores que ele defendia também. Eu acho que sempre teve humildade, todo mundo lutando pelo seu espaço, né? Mesmo na mesma posição que eu jogava. Foi um cara também notável, né, para a equipe do Corinthians. Só jogou no Corinthians, né? Falo abertamente porque quando a gente se confrontava, era sempre aguerrido, com o próprio Biro. Tem uma foto muito antiga também no placar. Eu dominando uma bola junto com o Biro ali. Então eram clássicos marcantes, né, como o próprio Viola, com o próprio Ronaldo. Ronaldo, meu grande amigo. Ronaldo, a história pouco sabe. Ronaldo não era goleiro. Ronaldo era atacante. Número 9. Jogava fazia na gol de bicicleta. Sim, eu chamo ele sempre de Rony, porque pô, também, uma vida. Poucos sabem. Nós, com a nossa convivência, muito tempo atrás, o próprio Viola também, mesma coisa. O próprio Marcelo Dijan, que é um grande amigo. Então, assim, convidado aqui. A gente, cada um lutava pelo seu espaço. Então, isso aí é gratificante. Vendo o Márcio falando assim, a parte também, as brincadeiras, mas a gente sabe que, né, o que jogou, o que fez, o que defendeu as coisas do Corinthians. Mas também. naquela época a rivalidade era mais com o São Paulo ou com o Corinthians? A rivalidade é sempre com o Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Isso aí acho que é o forte da rivalidade. É um clássico, assim, aquele mais sentido, aquele que... Inter e Grêmio também é bem forte. Mas naquela época, Palmeiras e Corinthians, eu estudava. Palmeiras fazia uma carta, eu não ia pra escola. Ficava 2 semanas aí, porque era treino hotel, pra ver a temperatura de um Palmeiras e Corinthians como Você dava graças a Deus com essa carta, né, meu? Essa carta chegava na hora certa. tinha alguma coisa ali no final. Tinha clássico toda semana. Mas poxa vida, eu gostava também de estudar. Porque se você não estudava, se você tivesse nota vermelha, você não podia jogar. Então, até hoje... Mas no teu caso é sempre azul, Você né? sempre gostou de estudar, né? Não, eu sinceramente... Gaguejou não? Dá uma gaguejada bonita agora. Fui pra seleção. Fala italiano molto bene. Parlo bene, grazie a Dio, tutto a posto. Adesso l'ho dimenticato, con le parole, questo è normale. No, nel sangue, non c'è niente da fare. Não, mas o que eu quero dizer... Sim, eu capito perfeitamente. Não, o que eu quero dizer, quando eu fui pra seleção paulista, Miller, Sila, no Jockey Clube, com o seu Guimarães, um beijo pro seu Guimarães, que, poxa vida... Essa época tinha seleção paulista com seleção carioca, né? E hoje não tem mais. Poucos sabem, Pepe, poucos sabem. A gente concentrado no jockey, eu lembro como se fosse hoje. Você não correu lá, né? Não. Era uma vida perigosa não, ali. na questão do estudo. Ah, tá. Eu sempre gostei de gramática, sempre gostei de história, sempre de geografia, puxa vida. E aí o seu Guimarães naquela noite falou assim, nós vamos fazer, quem que é o mais forte aqui em redação? Ok? Você ia falar que era o Miller, pelo amor de Deus. Não, aí deu a caneta pra todo mundo e tinha que fazer uma história. E quem que ganhou a história? Ganhava uma bola. Eu ganhei a melhor redação. Então, quer dizer, na escola, né? Aí os caras falam, você ganha a redação? Lógico que ganha a redação, a qualidade da redação. Mas assim, toda aquela brincadeira, seu Guimarães sem uma... Você não lembra o que você escreveu, né? Não posso. É impossível lembrar. Mas assim, gente, foi assim marcante, né? Tô vendo outro... Seguindo, a gente tem aqui um depoimento de um grande amigo seu, um grande amigo... É meu também, um grande amigo nosso. Sim. Jogou com você no Palmeiras. Depois, em 1988, veio na troca com o Ribamar, né? Sim. Veio Denise Neto para o Corinthians. Sim. E foi Ribamar e Dida para o Palmeiras. Sim. No Palmeiras, o técnico era o Emerson Leão. Emerson Leão. E o Palmeiras, o Leão teve um peso muito grande nessa transação, porque em 87 o Sport Recife se consagrou campeão brasileiro de 1987, naquela divisão com o Flamengo, até hoje. O Ribamar foi um dos melhores. O Ribamar foi um dos melhores jogadores, jogou com o Leão, então o Leão forçou muito essa transação. Sim. E o Neto e o Denise vieram para o Corinthians, assim, meio que vai. Vamos ver essa foto dele. E o Neto se tornou o Neto
de 1990. Ah, a dupla aí. A dupla aí, ó. Isso aí na festa Denise do e Palmeiras, Caçapa. O Palmeiras, né? É, festa dos jogadores do Então tem Palmeiras. um depoimento aqui do Denis que eu Poxa tenho vida. certeza que é um dos seus melhores amigos na vida e no futebol. Vamos pôr? Olá, amigos do Esportes Fora da Caixa. Um grande abraço ao meu amigo Pepe, ao Mauri e ao Marcelo. Bom programa aí. Falar do Caçapa é muito fácil. O Caçapa a gente se conhece desde os 11 anos de idade, da época do futsal do Corinthians ainda. Depois nós fomos pro Palmeiras, fizemos a base todinha no Palmeiras junto, jogamos no profissional junto. Ele acabou indo embora para a Itália, aí eu fui pro Corinthians, depois eu também fui pro futebol da Grécia, e até hoje a gente tem uma amizade muito grande. O Caçapa foi um dos melhores amigos que eu tive no futebol. Você sabe que o futebol te dá grandes amigos, mas o Caçapa é fora de série. O Caçapa tem um coração incrível, sua família. A gente se conhece desde os 11 anos de idade. Caçapa, tudo de bom para você, felicidade. Deus abençoe tua vida, tua família, tá? Um grande abraço aqui do teu irmão, aqui, o Denise, aqui, tá? Fica com Deus, Caçapa. Legal, né? Que moral, hein? Denise fala o que do Denise? Denise foi muito importante na minha vida, porque, porra, o Denise, do Tatuapé ali, eu dormia na casa do Denise, cara. Ele morava ali naqueles prédios Sim. baixinhos ali na... A doceria de Conto ali, tem algumas Cris histórias Pacheco ali. ali? Isso. Ali perto da E Silva tinha um Romero. papagaio, né? Tinha. Papagaio. Palmeirense e corintiano. O papagaio. Não, o papagaio. O que o papagaio falava? Timão, né? Ele jogava no Palmeiras e o papagaio gritava Timão. Olha, eu tenho umas histórias com o Denise assim marcantes, mas assim, é um cara que tem um coração. Fui no casamento dele também. A esposa dele, a Cláudia, tem as filhas dele, a família fantástica. Denise é um irmão assim, pro resto da vida. Marcante, Denise. Passa muitas coisas juntos. E uma coisa que ele não falou, que a gente comia muito pão doce. Da época, bicho, eu não lembro de Aqui depois você passou pra Porpeta, né? aí já foi um pouco diferente. Mas o pão doce era bom. Mas o pão doce. Foi O jogar pão na doce não Itália, tinha. aí mudou a sua. Mas o pão doce. Ganhando em euro. O pão doce, já viu um pão doce 10 comerem? Só a gente, a molecada daquela época. Legal. Muito bom, muito bom. Denise, meu irmão, um beijo pra ele também. Amo ele de coração. Nós passamos muitas coisas juntos, né? Até hoje E tem mais um amigo aí, ó. grande Gino. Fala aí, meu amigo Pepe, Marcelo, Mauri, a todos vocês do Esportes Fora da Caixa. Hoje vocês aí estão com um convidado super especial, né? Meu amigo, meu parceiro, meu vizinho, Gerson Caçapa. História no futebol brasileiro, no futebol internacional. Uma imagem muito limpa no esporte. Meu amigo, tenho o privilégio de ter você e poder te chamar de amigo. Né? Fez uma história maravilhosa vestindo a camisa do Palmeiras, que é um dos maiores rival. Mas, Caçapa, conta pra galera aí, vai. Você aprendeu tudo isso, foi lá no Parque São Jorge, desde pequenininho, né? Valeu? Um grande abraço, um beijo, meu irmão. Vejo a hora da gente se encontrar o mais rápido possível pra tomar aquele cafezinho. Tamo junto. Mas você vê. E agora, Caçapa? Você vê o que nós falamos com o Gino, né? É o esporte que traz tudo isso, né? Sim, mas De jovem, né, cara? Gino... Hoje o molecada Que ser tem uma humano, amizade e já para e tem outro. O esporte te traz o Gino, isso. O Gino é um cara assim fantástico. Tenho um prazer enorme de falar dele, porque é um cara também batalhador. Uma grande passagem, um ser humano assim, fora da curva. Esse é mesmo. É um cara que dá prazer de você estar com uma pessoa assim, conversando, dos dizeres que tem. O mundo, né? A vida te dá. São vários episódios, né? Então passa um filme, o próprio Denise, né? Eu já lembro várias coisas com o Denise, com o próprio Gino também. Então, um beijo no coração do Gino, uma família fantástica. O Gino é um sossego em pessoa, né? O Gino pra ter infarto fulminante em 3 dias. E olha, jogou demais o Gino. Um cara Ídolo no Remo? No Paysandu. No Paysandu. No Paysandu. Ele manda lá no... Inclusive, eu estive lá em Belém do Pará, pude comprovar esse ano, eu estive lá e eu presenciei dentro de campo um repá. Pepe, Remo e Paysandu. É algo assim... Fora da...
Caixinha. Da caixinha. É fora da caixa. Fora da caixa. É, É, isso aí. é uma das maiores rivalidades do E Norte. as pessoas, o amor, né, que as pessoas E aí, têm, antes, né? a gente passou numa churrascaria, Sim. enfim, antes de ir pro estádio, né? Sim. Pro estádio famoso lá, o Puxa vida, o... estádio em Belém, o Mangueirão. Mangueirão totalmente reformado, tá lindo o Mangueirão. Tá. E aí na churrascaria, olha, você conta nos dedos quem não tem uma camisa do Remo ou do Paysandu. Não, ali é notável. Eu contei a churrascaria inteira, tinha 5 Não, pessoas. os clássicos lá é 5 absurdo. pessoas que não estavam com camisa normal. Meu Deus. É A maravilhoso. churrascaria inteira com camisa do Remo e do Paysandu. Remo e Paysandu. Ele falou que no programa é mais difícil jogar Remo e Paysandu do que Corinthians e Palmeiras. Palmeiras. É Isso terrível. é verdade. Ele confirmou aqui. É terrível, é terrível, demais, é é demais. terrível. Mas legal, grandes histórias. Caçapinha, você na Itália, quer falar alguma coisa? Não, eu queria falar que ele tem umas perguntas pra responder pra nós. Não, né? daqui a pouco já vamos... Tem umas Você tá perguntas esquecendo, aí. só? Me fala uma coisa, você jogou na época do futebol italiano, a época dos anos 90, onde nós tínhamos aí os melhores craques do mundo jogando futebol italiano, e você por 8 temporadas no Bari, com certeza marcou diversas vezes o Diego Armando Maradona. Foi a sua maior dificuldade em termos de adversário? Sem dúvida. É bom, como você falou, né, da Itália. A Itália, quando fala da Itália, para mim é minha segunda casa, porque Onde é que você família, né? tive a possibilidade, se tratando de jogando no Palmeiras, foi tudo lá onde começou, dessa trajetória, desse sonho, dessa aventura, porque eu acho que fui pro time certo, fui pra cidade certa. Sul da Itália, passa um filme, jogar ali no Bari, onde passei a minha vida inteira lá, no futebol italiano, morando lá, meus amigos, pessoas que me ajudaram no italiano, na minha convivência. É ali que eu consegui, primeira vez, comer peixe cru, que só o barese, quem for para Bari sabe muito bem do que eu tô falando. O povo pugliese é fora da curva. É minha segunda Bari fica casa. no mar Adrico, né? Fica na região é onde fica lá na bota. Porque a Itália, o formato do mapa italiano fica bem ali vamos dizer, no taco ali. O calcanhar No da bola? calcanhar da bota, região pugliese. Você foi com quantos anos pra lá? Fui pra lá com 19 anos, saindo do Palmeiras. É ali que Novo, passa foi tudo. cedo, hein, amigão? Foi. Cedo. Já casado, meu filho, o Piero, que é um filho espetacular. 19 anos marcar o Maradona. Tá bom. E assim, tinha acabado de casar, por isso que eu falo, aquela semana foi muito particular pra mim. Fiz o A gol. sua saída foi logo depois? aqui? Foi logo depois, Foi logo porque o pessoal do Bari Então a lua de mel foi na Itália. foi na Itália, ali que foi Filho maravilhoso, nasceu né? italiano, Não é então. brincadeira, meu. A família da minha esposa é italiana, minha esposa é vêneta, já morando há muito tempo, né? Os avós, né? Lá tem a descendência, né? Então hoje a gente sabe, né? Jogando no Palmeiras, depois na Itália não tem jeito, né? Ali passa um filme, mas foi o lugar onde que me deu muita coisa. Vivo lá, vou muito pra lá, é uma adoração. Eu acho que Deus colocou uma coisa na minha vida que a Itália, eu tinha que ser ali na Itália, porque tudo aconteceu lá, acontece lá. Então, assim, o povo italiano, a gente sabe o que o povo italiano tem, a marca italiana é muito grande, é muito forte. E eu fazer parte disso, para mim é gratificante demais. Chegando novo, aprendendo. Vocês sabem que na Itália fala o dialeto, eu falo o dialeto barese. Depois você aprende, fala primeiro o dialeto, para depois falar o italiano. Meus amigos, que até hoje a gente tem a convivência, né? E como o Pepe falou, foi o melhor campeonato italiano na época. 3 estrangeiros. Eu, João Paulo e o Lorenzo, que hoje é o treinador da seleção colombiana. Um beijo pro Lorenzo, um cara aqui fantástico também. E, como você falou do próprio Maradona, não foi só o Maradona, mas foi o Milan de Baresi, de Maldini, de Gullit, de Van Basten, de Rijkaard, Juventus de Júlio César, de Kohler, de Müller, Roma de Giannini, de Totti, Fiorentina de Batistuta, Rui Costa. Assim, Era o melhor campeonato. o melhor campeonato italiano. E você
ali da Parada 15, lá de Itaquera, você tá ali, Deus é generoso demais. Então, tive a honra de estar nesse campeonato e depois ter essa convivência, né, com o próprio Careca, um alemão, uma pessoa fantástica, Dunga, Toninho Cerezo, Casagrande, Mas Branco. os brasileiros tinham essa convivência lá de se Tinha. encontrar? A gente sempre, né, quando tinha algumas festas, inclusive quando tive essa Porque as festas do Maradona falavam que era... Não, mas sabe o que acontece? O Maradona, muita gente fala, mas o Maradona era muito família. Quando juntava com o Careca. Com o Careca, tem uma porque história em nós tivemos Campinas a possibilidade, brava, próprio falando com o PP, teve um jogo em Bari que foi um episódio muito engraçado. Jogo um combate daqui, Napoli. combate lá contra o Napoli, o bicho pegando. Aí saiu um escanteio, aí o Careca chega perto de mim. Pô, mas você vai pro Brasil? Eu não tô nem lembrando do Brasil. Pô, Careca, joga aí. Talvez eu vou. Então depois acabou o jogo, né? Pô, não fui mais pro Brasil, não vim pro Brasil, porque ia ter a reunião, né, dos brasileiros, né? E lá em Nápoles, onde o Careca morava, ali, Posillipo, que era um lugar espetacular. O napolitano sabe muito bem. Quem vai para Nápoles, Posillipo é um lugar maravilhoso, praias excepcionais, assim, coisa maravilhosa. E aí eu tive a felicidade de estar lá no meio dessa turma, né? Que você jogando no campeonato italiano, você convive. Isso não é pra qualquer um, tive a audácia de estar com o Diego e é uma pessoa, um ser humano espetacular. Espetacular, porque... E quando você tá fora, né, o Casa sempre me encontrava muitas vezes com o Casa, né? O Casa sempre falava que a comunidade brasileira nessa época na Itália se encontrava bastante. Se encontrava bastante. O pagodinho. Várias vezes eu fui para Ascoli, Casagrande, Pescara, Edmar, que depois jogamos junto no Palmeiras, né? Jogou muito também. E assim, essa convivência, depois assim, eu assim, de história do futebol, eu chegando, eles eram mais velhos que eu, e eu jogava contra os caras, né? E depois se encontrar lá, eu era mais novo, era um dos mais novos, né? Então, o respeito, né? De todos os brasileiros, você era mais novo. Eu era o mais novo. Mas assim, era o mais novo, mas já tinha gordura já de estar jogando há muito tempo, né? Jogando no Palmeiras, o pessoal me conheceu até porque eu jogava no Palmeiras. Então, tá na Itália. Quem é a comunidade? Quem é outro time italiano? Palmeiras. Então, quer dizer, aquela questão da Itália puxava cultura, muito. Onde você... cultura, A cultura. Então, assim, o italiano eu aprendi rápido. Não demorou muito para aprender italiano. Até porque no Palmeiras eu sempre ouvia, né? Buongiorno, buonasera, sempre, né? Com o próprio seu Márcio Papo, que na época diretor, seu Benedutti, Nicola Rattioppi, com o grande presidente que nós tivemos, Nelson Duque. E foi assim, fantástico. O Aldo de Mauro, seu Chico Gervásio, eu lembro de todos. O seu Pavão, que a gente pegava o ônibus do seu Pavão. É difícil, né? E não posso esquecer de o Pepe, que era o seu Raiola, das azeitonas Raiola, aqui da Moca. Já falou em azeitona e vi. Não, porque assim. Já tá mudando pra comida, não, porque a convivência. Não tem jeito. Mas a Itália. Pra falar de comida. Eu posso falar uma coisa pra vocês. Aí vai falar Ele vai falar que a comida italiana é melhor que a brasileira agora. O Gerson Caçapa, porque teve lá, é bairrista, não. Pizza, meus amigos. Muito ketchup. Ketchup, é uma ofensa. É assim, eu pude ver, gente. Pude ver, sentir na pele, de estar, de fazer. Acho que a gente fala, o Tibo, que é a comida italiana Então vamos lá, qual é o tuo piatto preferito in Itália? Il mio piatto preferito, que é barese. Gnocchi. Não. Almôndegas. Não. Polpettone. Não. Chama-se patata rissecozze, Conhece? que é um prato... Por que você apontou para? Porque é um prato... Chefe de cozinha aqui. Não, tem vários, né? Tem vários, mas assim, é o prato que quando eu vejo assim Mas esse é a prato é de batata. Bari mesmo? Barese é a batata junto com o arroz e com os mexilhões, que são le cozze. E é um prato, ele é um prato garbado, tem que saber fazer.
Caçapa. Então, sem falar dos outros pratos, né? Caçapa, vamos sair da comida? Tá me dando uma fome. Vamos falar dessa turma toda que você comentou? Qual o jogo que você falava, meu, hoje eu tô lascado pra marcar, hoje eu vou correr pra valer? Sim, sem dúvida. Mas sabe que eu tive meus companheiros lá na Itália. O Bari sempre foi um time Médio. Um time médio, mas aquele time cascadura de pisar no calo e os caras, a gente pisar no calo e fazer mal. Fazer mal no sentido que eu tive o privilégio, que hoje, até hoje ele é meu amigo, eu tive vários jogadores que eu joguei no meu campo, que eu aprendi muito. Um deles é o Lino, e hoje ele é o treinador do Corinthians, que é o Dorival. O Dorival, o Júnior jogou muita bola. Meu grande amigo. E ali jogando no meu campo, eu acho que eu tive essa intuição de roubar alguma coisa sempre do Lino, do Júnior, do próprio Mendonça, do Mário Sérgio, do Jorginho, Potinati, Jorginho, espetacular de jogar com o Jorginho, eu tive esse privilégio. E de aprender e de colocar em prática. Então, isso aí me deu... Quando chegaram na Itália, muitos jogadores italianos do Bari pensaram, puxa vida, chegou um brasileiro... Mas chegou um brasileiro que gosta... esse brasileiro aí é da noite. Esse brasileiro aí... exatamente. Esse brasileiro aí... Mas o brasileiro sempre teve o respeito, né? É. Mas eu tô te falando o que eles falavam, o que eles pensavam. Só que eu sabia que eles pensavam. Aí eu falei no meu pensamento, você não sabe de onde eu vim. E aí, quando eles viram que eu era... que a gente na Itália fala, é fato dela la stessa pasta, da mesma pasta... do mesmo macarrão, aí não teve jeito, aí o molho entrosou. E são meus amigos até hoje, mas eu sei o pensamento que eles tinham de mim. Então eu mostrei a cada jogo, a cada treino, a cada dia, de aprender italiano, de ter essa convivência, de falar, essa aqui é minha casa, daqui pra me tirar vai ser difícil. E tinha outros jogadores que jogavam na mesma posição que eu jogava. E eu sabia que a minha luta ia ser todo dia, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Eu falei, daqui ninguém vai me tirar, não. E isso eu acho que foi o meu pensamento que eu sempre tive. É que eu acho que hoje o garoto que tem esse sonho, ele tem que se agrapar, ele tem que ter esse sonho, é a vontade, mas além da vontade de saber do que você está fazendo. E isso eu senti na pele, porque eu aprendi. E eu sabia que eu estava no lugar que ia ser melhor campeonato italiano e de grandes jogadores. Eu posso me considerar um privilegiado, mas eu sabia que alguns pensavam, porra, mas esse cara aí joga normal. Mas esse jogo normal que eu fazia a diferença. Porque quando eu entrava ali, quando eu entrava ali naquele retângulo verde, que eu falei por... Isso vocês não sabem. Jogamos contra Palmeiras e São Bento. Meu grande amigo, um beijo pra ele. Isso que eu vou falar a primeira vez. Eu não sabia os cortes disso, depois eu não sabia que eu ia marcar o Tupanzinho. O Tupanzinho foi um grande jogador. Chama Pedro, sabia? Chama Pedro. E nesse dia jogou São Bento e Palmeiras em Sorocaba. Domingo eu estive lá. Passou um filme na minha cabeça de estar naquele estádio. Aquecendo o jogo 11 horas da manhã. 88, né? É. Um calor, nós ganhamos de 3-1 do São Bento. Que o São Bento era a pedra do sapato do Palmeiras. É aquele calo que fazia mal. E aquela semana a torcida conversou. Puxa vida, foi uma confusão lá e a gente tinha que ganhar aquele jogo. Tô no aquecimento, daqui a pouco o professor Emerson Leão me chama de lado e eu não sabia, porque estava ali no meu campo, tudo. Ele fala assim, olha, você vai marcar o 10 aonde ele for, passa tudo por ele. No entanto, o Tupanzinho depois veio para onde? Veio pro Corinthians. E aí eu sempre lembro quando eu vejo o Tupan, falei, Tupan, quando ele chegou perto dele, ele fala, pô, até aqui. E eu falei para ele assim, eu falei, por isso que hoje eu acho que poucos fazem isso. No nossa época, fazia muito isso. Falei,
Tupã, pode esquecer. Ali é o meu prato de comida. Esquece. Quando você for, não tem jeito. Então isso entrava no cérebro, porque era a nossa artimanha, era o nosso aquele algo mais que eu, marcando um jogador da qualidade dele, eu tinha que destabilizar ele de qualquer coisa. Então isso me ajudou muito, porque depois de chegando no campeonato italiano, pô, do outro lado você vê um Roberto Você Baggio. chegou como titular já no Bari, no primeiro ano? Cheguei como titular. Moral, hein, amigão? Não, assim, mas sabe... 18 anos, né? 18 anos mas difícil, sabe isso aí que você falou? 18 anos, Isso chegando. aí que você falou, eu lembro perfeitamente, 19. porque o Bari, ele subiu de 88 para 89, tava na Série B o Bari. E o Bari tinha um grande time. O Bari tinha... Depois foi vendido para a Juventus. Tinha Máximo Carreira, que é um grande defensor que a gente tinha. Tinha o Ângelo Terraceni, que jogava comigo também. O Ângelo, meu amigo até hoje, no meio campo. Meu Deus do céu. E tinha o grande Antônio Di Gennaro, que tinha, em 85 foi campeão pelo Verona. Campeonato italiano, um time médio que era o Verona, mas um grande time. E ali eu vi que, quando eu cheguei ali, eu sabia que tinha outros jogadores que eram titulares. Só que, pô, eu jogava no Palmeiras. Muitos não sabiam, assim... Pô, o cara titular do Palmeiras, mas eu não sabia... Eles não sabiam com que eu jogava no Palmeiras. Eu já jogava com grandes jogadores. E isso aí, poucos sabiam lá. Eles não sabiam, né? Palmeiras, ok, conhecia, mas, pô, e o time do... Com quem? Jogava com... Não sei, com jovens. Não, eu jogava com jogadores já com um certo cenário do futebol brasileiro, da seleção brasileira. E isso aí me ajudou muito, porque quando eu cheguei lá, eu sabia que tinha 2 ou 3 que eram titulares. E o treinador não sabia italiano, ele falava comigo, e eu memorizava, via, sabia já onde o meu terreno, meu habitat, né, como eu posso dizer, minha casa. E ali eu comecei a aprender. Jogava sempre no 4-4-2, né? E eu era aquele do lado direito do meio campo e tal, e o que eu fazia aqui no Palmeiras. E ele chegava para mim e falava: você tem que fazer o simples, como em italiano, simplicitar. Faz o simples. E aí eu fui. E aí eu fiz o meu primeiro gol, poucos sabem, que foi contra o meu primeiro gol. Esse gol, eu quero dizer uma coisa para você, esse gol foi assim, para mim, além de tirar um peso, foi um gol muito marcante para mim, porque eu sabia que você jogando no campeonato italiano, porque o italiano ele tem a sua autocrítica, fala, porra, o cara é meio campo, mas porra, será que sabe fazer gol? E eu sabia daquilo, eu falei, puxa vida, foi um jogo à tarde, nós ganhamos de 2-1, e eu fiz um gol assim, não foi fácil fazer aquele gol. Mas esse cara que é meu amigo até hoje, que... Contra quem foi? Foi contra o Verona. Foi 2-1. E no Verona tinha Brigel, lateral esquerdo. O time do Verona é um timaço. E esse cara que me deu o passe, que foi o Mailaro, o Pietro Mailaro, depois foi vendido pra Fiorentina. O Pietro, cara espetacular. E esse Pietro Mailaro, vou falar pra vocês, quando eu tava ali na preparação, eu falava pro João Paulo, eu vi ele com a bola assim, ele fazia umas coisas com a bola, eu falei, pô, não é possível, cara. Mas esse cara é brasileiro. E eu fiz esse gol contra o Verona e me tirou um peso. E aí o pessoal conheceu Parece realmente. que a coisa anda, né? Deslancha, né? Deslancha, Pepe, porque é uma coisa fantástica. A gente tá chegando no final do podcast, ainda nós temos as perguntas da Caixa aqui, que são perguntas um pouco quentes. Ah, entendeu? é? Claro. Caixa preta, hein? Caixa preta, amigão. Mas só mais uma perguntinha sobre, lógico, Itália, né? Sappiamo che ti piace molto Itália, io voglio parlare italiano, imparare. Me fala uma coisa, o que te impressionou, além da comida, lógico, que a gente sabe, eu sei que você é fãzão de uma boa comida Se não italiana. fala das mulheres, mano, é viado. Nada, calma. O que te impressionou, fora das 4 linhas, na Itália? Mais te impressionou? Uma coisa que me impressionou, que a gente fala assim, Deus me deu esse privilégio, porque eu, quando estudava, todos nós,
história. Você gira as páginas, aí você vê lá, Itália, Coliseu, Fontana di Trevi, não tem jeito. Roma, Vaticano. Gente, Legal. é o mundo. A Itália é o mundo. E você tem esse privilégio de estar ali. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei que... Quando eu vou pra Roma, tem uns amigos, eu morei em Roma há 3 anos. Tive o privilégio de trabalhar em Roma. Eu pegava assim, às vezes pegava meu carro, mas às vezes eu não pegava o carro e pegava o trem. Porque quando você tem o trem na estação central, aí você vai desbocar, você vai sair para ir na estação Coliseu. Ok? Você pega o metrô, quando você sobe a escada, você põe o pé no degrau e vê aquele monumento que é o Coliseu, é uma coisa assim... Você nunca teve vontade de ficar pela Itália? Eu fico aqui e fico lá. E assim, a Roma? Itália... Em Roma eu mesmo? fico em Bari. Tenho, em Bari. Então, assim, as maravilhas da Itália, eu acho que... Eu falo sempre para meus amigos da Itália, na Itália e aqui no Brasil. Numa pessoa que nunca viajou, aonde que ela quer ir? Ela quer ir para a Itália. Não tem jeito. As praias da Itália? Não tem jeito. Porque a Itália é história, gente. E, assim, muitas coisas assim que você descobre e é só você indo para sentir na pele. Você vai para Florença, você vai para Verona, você vai para o norte da Itália, aí você vem para o centro, aí você vai para o sul, você vai para Sicília, você vai para Calábria. Vai para Itaquera, Guaianazes. Praia Grande. Praia Grande. Não dá. Já perdeu o relógio. Jardim Japão. Jardim Japão. Perdi o anel. Jardim Japão, Itaquera, Guaianazes. Não, mas puxa vida, a gente sabe. Amanhã a gente vai passar de metrô aqui, meu. Sim. Você volta correndo para Itália. Mas eu vou Pega falar o metrô pra você. Itaquera às 7 horas da manhã. Não, mas eu sei. Desemboca no Jabaquara, Não, mas você eu vai sei ver. de tudo isso. Mas a coisa fantástica é que Deus te dá esse privilégio, né? De você estar ali. E depois você tá ali na Europa, você pode ir para França, você pode ir para Espanha. Seleção você pode... italiana nunca teve oportunidade? Não, porque assim, como era estrangeiro, né? Até na época, né? Mas naquela época tinha que estar de 7 a 8 anos e tal. Mas eu tive a felicidade e o privilégio de jogar na seleção, aquela brasileira. Seleção de novos, junto com o Tafarel, junto com o André Cruz, junto com o Mazinho, que é meu grande amigo, e o Mazinho também tem uma história assim. Você fala tanto em amigos. Quem foi teu inimigo no campo que fala, mano, esse cara é chato, me bate pra cacete? Cara, não, mas sabe, eu vou ser sincero pra você. Não, você apanhou, não vem falar que você não tomou umas cacetadas, que é mentira. Não, Dá sim. mais meia, mano. Não, mas eu jogando de volante... Não, mas sempre teve o cacete. De novo esse? Não, mas eu jogando de volante na marcação, é que eu brinco muito assim, né? Eu falei, pô, eu sempre chegava primeiro. Então, quer dizer, a minha intuição, sabe, a minha percepção, eu sempre tive isso, né? De você... O pensamento rápido, né? Então, assim, puxa vida, falar O Giro deu essa escapadinha, ele tá dando de novo. Hein? Não, Acho que é de jogador isso daí, vai. Não, eu acho que, assim, de marcação, aqui no Brasil tinha muito, o Zico, gente, o Zico... Chato. Zico... Só marcou cara ruim também, pelo amor de Deus. O Zico... Maria. Não, mas o Zico, o próprio Adílio... Não marcou ninguém ruim? Puxa vida, É sorte que ele jogou com a Maurício. Você jogou no 7 de setembro? Não, mas você jogou com a Maurício ou contra o Maurício? Ou você pegou o gêmeo dele? Não, esse jogo de festa. Poxa, não, mas esse jogo de festa ali no 7 de setembro. Pô, mas gente, eu acho que assim, foram muitas histórias, entendeu? Eu acho que eu tive o privilégio, sabe? Mas você vê que ele se emociona, né? No campeonato italiano, mas aqui no Brasil, na época que, puxa vida, tinha muita gente. Os times, é isso que eu quero falar. Puxa vida, 15 de Jaú, São Bento, Ferroviária, Noroeste, meu Deus, América. Muitos times bons, assim, muitos jogadores de qualidade que poderiam estar na seleção brasileira. Muitos. Como ele foi liso, o placar não pra sair? Tem que fazer. Vamos ver se ele vai sair das perguntas que tem assim, agora. Vamos lá pra gente terminar o nosso programa. Você responde de uma forma aí, de repente, descontraída, mas bem rápida. Não vai se enrolar, não precisa se enrolar. Mas tem que responder, Eu não sei o que a gente mas não tem sabe. que responder. Eu não sei o que está escrito, a gente não sabe o que está escrito, mas vamos lá.
Então tem 3 perguntinhas que você vai tirar de dentro da caixa. Pode ficar tranquilo, sossegado, viu? Não tem nenhum jacaré aí dentro, nada. Aí você passa pra gente aqui, já vamos ler. Pra gente finalizar aqui o podcast. É que o bilhete é... Vamos lá. Tira já outras, não? Não, calma. Vamos lá. Como é que faz? Ele tá até emocionado de fazer uma pergunta dessa. Quem era o seu companheiro de quarto, né? Melhor companheiro de quarto, você manjava? Meu grande amigo, Edu Manga. Edu é como o Denis, né? Edu, porque a gente era os 3 mais jovens, né? Edu, você? Eu, Edu e o Denis. A gente perturbava os mais experientes. Os caras não aguentavam a gente. E o Edu, meu amigo de coração, meu amigo de grandes, um grande jogador. Jogamos salão junto depois no Palmeiras. A gente teve um segmento. Ele foi pra seleção brasileira. Ele foi pra Espanha jogar na Espanha. Jogava muito, Edu. Jogava muita bola, Edu Manga. Edu Manga, você sabe por quê? Você sabe por quê, não? Não, eu ia perguntar isso. O Edu uma vez. Fala em fruta, manga, comida. Ele fica todo alegre. Não, mas vai ali. O próprio Denis. O Edu, fomos treinar numa sexta-feira e a gente ia pro Lorde, rapidamente vou falar. A gente ia pro Lorde, porque a gente tinha que chegar na hora da janta lá e tal, tá lá, os 3. Pra quem não sabe, Lorde, o que é? Lorde, que era o Lorde Palace Hotel ali na Rua das Palmeiras, onde a gente concentrava ali. E aí, chegamos lá, nós 3, e o Edu não chegava. Hoje mudou, chama Connection. Ela tá entregando, mas qualquer entrega. Mas eu, olha, não conheço mesmo. Fala com o João ali. Que ele... Aí... O João pega a entrada VIP ali. Aí eu e o Denis, a gente na mesa, esperando o Edu. Pô, Denis, cadê o Edu? O Edu não chega, daqui a pouco chega ele. Meu Deus do céu. Chega com o cabelo. Eu acho que o cabelo dele... Eu acho que... Como é que... A chapinha. E ficou igual a manga chupada, sabe? O Edu Manga fazia a chapinha. Mas o Denis foi o melhor. O Denis falou... Edu, o que aconteceu com você, cara? Tá parecendo uma manga chupada. O Edu Manga fazia chapinha? Cara, mas o cabelo dele tava horrível. Ei, Mas não era manga, era só Não, Edu. era só Edu. É só Por Edu, isso que pô. depois ficou Ei, Edu Manga. Por Naquele causa do tempo, cabelo. naquele tempo a chapinha devia ser horrível. Não, né? mas o cabelo do Edu... Queimava Não, mas o cabelo do Edu... ferro de passar O roupa. cabelo do Edu era impressionante. E eles queriam ficar cacheado. Não ficava, pô, cabelo ruim pra caramba, Edu. É melhor passar. Meu, ele chegou e parecia uma manga chupada. Ele ficou... Tinha aquele creme Colene, né? Estava Colene. Neutrox. Neutrox. Vamos para a próxima pergunta. Aí o Amaury vai ler a próxima pergunta. Você. Pode continuar, você. Não, eu vou ler você. Não. Eu leio você. Pepe, essa é tua, Não, cara. não, Não, essa- essa é tua. Olha não, aqui. é você. Não, olha a tua cara. Manda bala. Olha essa Que daí. minha Ó. cara? Vai. Rapaz, como que eu vou ler isso aqui? Vou passar pro filho. Não. Então, lê você, cara. Não, Vem, vai, Gabriel, não. lê aqui. Você. Lê aqui. Vai, Pepe. Vai. Bom, tira- Amiga é pra essas coisas. Fica light, não vai também se empolgar, tá? Não vai se emocionar também. Putz, grilo. Entre as mulheres brasileiras e italianas, quem dá mais entrada? Pô, é muito fácil de responder. Então, eu preocupado e você tá falando que é fácil responder? Vai cagar, cara. Eu tenho 38 anos de casado. Ah, fielzão, que eu sei que você é fielzão. A minha esposa, Dona Mônica. Dona Mônica. Nós Arroz conhecemos... Cuidado, nós vamos fazer o corte e mandar pra ela. viu? Na periferia. Posso te dizer, minha namorada, que depois que eu no Palmeiras foi aquela que... Eu casei novo. Eu sei que eu casei novo. Mas eu acho que eu casei na hora certa. E assim, me deu 3 filhos. A gente se conhece desde tempo de escola. E assim, é uma pessoa fantástica, faz parte da minha vida, não tem jeito.
Tá enrolando pra responder. É a minha pessoa. Saiu pela tangente, mas, mano. não, É mais liso que Olisa. Não, mas eu, tô assim, brincando. não tenho muito que esconder. É que as porque- mulheres italianas são bonitas, né? Não Mas tinha- a minha... Não tinha... Mas eu posso não falar? tinha. Que nem hoje tem as... É que a mulher Maria do Kassab Chuteira, é italiana. Não, pô. a minha esposa... A mulher do esposa Kassab é italiana. A minha esposa é de Você italiana. saiu bem na pergunta. Fui bem, né? Meu, Foi meu, bem, pode foi falar. Ele falou de um jeito tão carinhoso. Foi bem. Minha foi bunda bem. encheu d'água. Você, né? ó, tira o chapéu pra você. Caçapinha, você saiu bem na pergunta. Você veio. Não, porque tem aquele... Parabéns pra dona Mônica. Não, porque Já tem os dois... entendemos tudo. Não, os dois sentidos. Próximo pô. podcast, dona Mônica, convidada. Pode chamar. Chega em casa ali, Maria da Lenha. Próxima convidada do podcast, dona A Mônica. última pergunta, o Amaury vai ler agora. Próxima convidada, dona Mônica. Você tá sem... tá sem óculos. Quer que eu leio? Porra, Lulu. Você... Deixa eu ver aqui. Vai. Essa é quente, hein? O PT respirou fundo agora. Não é. Viu que eu não Caçapa. Vamos lá. Caçapa. Em uma entrada forte, você bate com as duas? Ó, a dona... A dona Mônica... Você quer que a gente corte essa parte? Eu não vou... Eu sei que você tá 38 anos. Ai, meu Deus, essa pergunta... Adoro aí. seus filhos. Amo meus filhos. Você sabe que eu moro sozinho, minha casa é grande. Ele vai bater lá em casa, vai querer dormir lá. Pode a gente joga um bilharzinho. Rapaz do céu. Tem vaga até pro carro. Caramba, que pergunta Tem é garagem, essa, cara? a geladeira tá lotada. Tem as porpetas que Puxa vida aí. Não, mas essa pergunta é uma pergunta... Não, sinceramente, porra... É melhor assim, como que eu posso dizer? Melhor jogar com o Maradona. Obrigado pela participação no nosso podcast. Melhor marcar o Maradona. É melhor marcar o Maradona nas festas italianas. É melhor marcar o Lula aqui. Obrigado pela participação. Isso é um grande mal que a gente tem. Porra, velho. Porra, que pergunta é essa? É forte, cara. Tá até emocionado, Maurício. Pra sair não tem Precisa, saída. não precisa. A gente sabe que você desce. Absolutamente. Não, mas nesse sentido... Mas fez um gol contra o São Paulo de esquerda. Quer dizer, bate com as duas. Ai, que porrada. Caçapinha, chegamos ao final do nosso podcast. Obrigado pela participação. Obrigado mesmo. Você é um Aí dá amigo pra que a gente voltar tem. ainda mais duas, mais uma, no mínimo Deus duas do Que a vezes. gente tem aí no coração. E você sabe que eu torço muito por você. A gente, Amém. Tua história foi bem interessante. quando se encontra... Não, eu queria história. agradecer porque Não, vai voltar de novo. a gente, além da A amizade... dona Mônica, né? Sim, que a com esposa do certeza. lado. Mas além da amizade, fiquei feliz pra caramba, porque além da emoção, o que eu passei, o que o futebol me deu. E assim, lembro de tudo, não tenho vergonha de falar. Até porque eu acho que esses meninos de hoje, eles precisam ter um certo segmento. Eu sei que na nossa época não tinha empresário. Na nossa época era mais o menino que jogava, já rapidinho a diretoria já sabia. A gente sabe que a gente hoje está num mundo um pouco mais globalizado, um mundo que a gente já tem que ter um segmento muito forte. Mas o que eu quero dizer, a minha mensagem que eu quero passar a esses meninos, eu acho que se tem um sonho, tem que percorrer esse sonho, tem que lutar por esse sonho e estar com pessoas boas. Eu acho que é essencial para o mundo de hoje, e porque eu também tenho um filho que joga. E Joga eu no acho Palmeiras e no que- Corinthians, né? Não, ele tá no Santos. Mas assim, fico feliz de estar aqui com vocês, né? Eu acho que Então faça o favor de voltar. Agradecemos. baita parabéns para vocês, que é um podcast que é onde vocês deixam a gente muito à vontade. Obrigado. E eu acho que Deus
estar sempre presente na vida de todos vocês. Amém. Amém. A amizade que a gente tem. Fiquei feliz demais de estar aqui. Obrigado. Obrigado você, Caçapa. Padre nostro che sei nel cielo. Santificado seja teu nome. Pepe, já que eu não falei pra encerrar, sim, o WhatsApp da Dema, vendas. Passaram aqui, né, meu? Ixi, tô sem óculos agora. Piorou tudo. É o 98997 6663. É isso aí, né, Gabriel? Dá pra repetir? 98997 6663. Esse é o WhatsApp da Dema. Sempre vai ter alguém para atender vocês aí. É isso aí. Legal. Agradecer mais uma vez. Obrigado, Pepe. A Mauri, é sempre um prazer. Caçapinha. Obrigado. Obrigado a vocês. Volta mais vezes. Obrigado. E agora com a dona Mônica, amigão. Que ela deve ter cada história também, amigão. Você escondeu um monte aí, viu? Mauri, suas considerações finais. Um abraço pra todo mundo. Caçapa, foi um prazer. Obrigado. Peru, mais uma vez. Pepe, tamo junto sempre. Legal. Sempre. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Esportes Fora da Caixa, com o nosso grande amigo Gerson Caçapa. E vai ter muito mais, né? Se Deus quiser. Vai ter muito mais. Nosso patrocinador oficial do programa, aqui do nosso podcast, a Dema Embalagens. Obrigado, Marcelo. E surpresa pro próximo. Ixi, vem E aí vem história, hein, Tem amigo? um duelo grande aí, né? Não, depois. Vamos anunciar o duelo? Vamos anunciar esse Mas duelo? o próximo acabou. O próximo, pode anunciar, né, Diego? O próximo, nós temos aí o presidente também da Confederação Acabou de ser Brasileira campeão, domingo de da American basquetebol, Cup. Marcelo Souza. Marcelo Souza. O Brasil E também acabou de ser campeão de basquete agora. Fantástico, Aí sim. Ganhou da Argentina na final. Um duelo fantástico de netos. Nós temos aqui o convidado, o neto da Betel E o neto da Casa Flora. e o neto da Casa Flora. O Onde neto da podemos Betel, falar que um é corintiano e o outro... corintiano, e o neto da Casa Flora, Palmeirense. que é uma das maiores importadoras de vinho, palmeirense. Então Mas essa não dá briga... pra ficar do mesmo lado, hein, Essa meu? briga já tá Tem que acirrada, a cada gente já lado, tá hein? botando E vino pimenta bom, e vino nesse bom, bate-boca, nesse podcast que vai ser... Gosta de um vinho? Então tá Vem aqui, convidado. vai ter convidado pra tomar um Beleza. vinhozinho. O vinho é sempre o vinho. Aí. Tá Vai ter um convidado, vinhozinho, mas o Neto vai trazer um EPA de capacete, vai vir de capacete, porque a guerra vai ser acirrada. Mamma mia. Valeu, galera, obrigado. E depois a gente volta mais aí com o podcast Esportes Fora da Caixa. Valeu, até abraço. mais, abraço.